falando aos nossos corações, desta feita pela instrumentalidade do pastor Francisco. Certamente Deus o usará nesta noite. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe somos gratos por tudo quanto o Senhor já nos tem feito nesta noite, pelas tuas palavras, pelas orientações. Nós te adoramos por isto. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor continue falando conosco através do teu servo, o teu ungido, anjo desta igreja. Que o Senhor fale conosco conforme a nossa necessidade. Não o que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Usa do teu servo, pois atento está os nossos corações e os nossos ouvidos à palavra do Senhor, que nos será ministrada nesta noite. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, que nós vamos só ler uma parte de um versículo aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Todos estão felizes com Jesus? Amém. E a cada dia nós vamos se aproximando mais e mais dele, não é? Glórias a Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos Ezequiel, capítulo 7. Glórias a Deus. Ezequiel no capítulo 7, uma profecia aqui para Israel, mas que nós, conhecendo bem, a palavra do Senhor se aplica muito bem para nós também, não é? Capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim, vem sobre os quatro cantos da terra. Somente isso aqui, não é? Estava numa madrugada aí orando, né? E olhando, observando as coisas pela madrugada, aquela tranquilidade, você pode observar muitas coisas, né? Ver, falar com Deus e Deus fala com você. E Deus falando no meu coração, que tudo isso que eu estava vendo vai ter um fim, não é? Então, aí depois eu comecei a pensar nisso. O fim vem. E não tem como escapar. Não é? Nós vemos que nasce um bebezinho, né? Está ali a minha neta, né? A bebezinha. E o que acontece? Daqui uns dias esse fim de bebezinha termina. Vem outra fase. E essa outra fase também vai ter um fim. Depois vem a pré-adolescência, por um tempo, e vai ter o fim. Depois vem a adolescência, também vai ter um fim. E aí vem a juventude, também vai ter um fim. Não é? E aí depois vem a idade, como eu digo, a boa idade, né? Que eles falam boa idade, você está vendo? Eu creio que sim, né? Eu estou vivendo este momento, é bom. Glória a Deus. Então vem a velhice ter um fim, a terceira idade ter um fim. Então tudo passa, vai ter um fim. E depois nós entramos na juventude, não é? Fazemos planos e tantas coisas, e tudo tem um fim. O fim
vem. Não vai ter jeito, não é? E nós chegamos depois do fim da terceira idade, e glória a Deus, porque cada um de nós aqui, se a gente olharmos para trás, tem alguém que não chegou na nossa idade. Por mais novinho que você seja, não chegou à sua idade. Veio o fim antes. Então nós não sabemos a que hora vem o fim da nossa vida, mas que vem o fim, vem. E o que eu quero dizer com isso? Que o fim terreno vai chegar um dia. Vai chegar. E nós vemos em nossos dias, nas redes sociais, por aí, falando muito sobre o fim. Como se fala do fim, não é? O fim do mundo. O fim de tudo. Tinha até um filme que passou uma vez aí, que eu assisti, o fim de tudo, né? Então, irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Essa terra vai ter um fim. Se nós olharmos lá em, parece que é 2 Pedro, no capítulo 3, lá fala o que vai acontecer com essa terra, o fim. Mas, olha, esse hino com as irmãs cantaram, me levou, creio que os irmãos também, mas muito além do que nós podemos imaginar aqui, não é? Nessa terra. Para aqueles que são salvos, que fim gostoso, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa, né? A igreja entrando para viver eternamente na presença do Senhor. Quando nós vamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Salvo vai ouvir isso. Nós vamos ouvir isso, salvos. Se você tem certeza da salvação, você vai ouvir isso. Mas também tem uma outra palavra que Jesus falou, não é? Que muitos que não são salvos, aquele dia vai chegar e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Para onde? Apartai-vos de mim, maldito, né? Para o fogo, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não é? Este lugar bem-vindo que Jesus falou, diz que lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem tristeza, não tem nada. Sabe isso que tormenta a gente aqui? É enfermidade, tantas coisas aqui, lá não vai ter. Só alegria, felicidade eterna. E não vai ter fim. Nós vamos para um lugar que não vai ter fim. Que coisa boa, irmão. Vale a pena aqui sofrer, se tiver que sofrer por Cristo, porque nós estamos caminhando para um lugar que não vai ter fim, e aqui tudo vai ter fim. Tem momentos bons da nossa vida, apesar de tudo que nós podemos ver, né, o reboliço que está aí no mundo, mas tem momento que ainda é gostoso, né? Se fosse sempre daquele jeito, que maravilha, dá vontade de ficar aqui, né? Mas se você analisar bem, não tem nada de bom aqui que se compara com o lugar que Cristo foi preparar para mim e para você, para os salvos, não é? Então, meus queridos irmãos, eu pensando em tudo que eu olhava, falei: vai ter um fim. Esta igreja vai ter um fim. Com o arrebatamento da igreja, não adianta depois você vir aqui, você não vai encontrar nada aqui. Vai encontrar os instrumentos, né? Não sei quantos dias vai ficar aí, porque vai aparecer alguém que vai querer levar,
não é? Meu carro vai permanecer lá na porta, né? É velhinho assim, mas ainda está andando, tá bom, meu. Pode ser que apareça alguém que queira levar ele, não é? Porque eu tenho certeza que Deus vai levar toda a minha família. Eu oro todo dia, Senhor, não deixa que nenhum da minha família se perca. É o meu desejo, é o desejo do meu coração, que a minha família seja salva, todas. Então vai sobrar um monte de coisa aí, né? Então, e da sua eu creio que é a mesma coisa, que o fim chegou, né? E tem muitos que vão estar iludidos, vão correr atrás dessas coisas. Vai sobrar casa, vai sobrar comida, vai sobrar carro, vai sobrar tantas coisas, né? Não é? Mas para nós chegou o fim. Chegou o fim da nossa vida aqui nessa terra e começa uma nova vida que não tem fim. Será que alguém pretende ficar aqui? Eu estou de olho num carrão lá do irmão lá, e se ele eu vou correndo lá pegar, né? Meu Deus do céu, nós não vamos estar aqui para ver, mas vai ser um caos, você não vai ter prazer em nada, vai chorar amargamente, como Pedro fez quando ele negou Jesus, né? Que lá foi um choro de arrependimento, verdadeiramente. Então, meus irmãos, foi falado aqui um versículo, né? Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus, né? Então, Jesus é o caminho, e esse caminho está aberto para quem quiser, não é? Aceitar Jesus, receber o Espírito Santo, que é o selo, é a garantia da nossa salvação, da nossa redenção. Está selado e acabou. E com o tempo da graça vai terminar, o Espírito Santo vai ser tirado, e quem tem o Espírito Santo vai junto. Quem não tem vai ficar. E depois não adianta vir aqui querer ler a Bíblia, porque não vai ter o Espírito Santo para revelar, e a pessoa não vai entender nada, né? Como ler um jornal, não vai entender mais nada. Então, esta noite o Senhor está alertando. E tudo nos mostra de que Cristo está às portas, né? Não vai demorar para que isso aconteça. Os sinais estão todos aí de que Jesus vem buscar a sua igreja. Então, o fim da graça terminou com a vinda de Jesus. Agora é de graça. Jesus oferece graça, você não precisa fazer nada, não precisa fazer sacrifício nenhum, somente reconhecer que você é um pecador, reconhecer que Jesus morreu lá na cruz para perdoar o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. Então, quem recebe a Jesus, quem recebe esse sacrifício que Jesus fez, recebe o Espírito Santo, e no dia do arrebatamento ele vai subir para sempre estar num lugar que não tem fim. Então, hoje, esta noite, é a oportunidade que Deus concede a muitos de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez o fim da graça pode ser esta noite. Talvez o fim da graça pode ser na metade deste culto. Talvez este culto não termine aqui, vai terminar lá na glória. E você está preparado? Se Jesus voltar agora, tem certeza que você vai subir ou vai ficar sozinho sentado no banco aí? É muito sério. É muito sério. O fim
vem. Queira você ou não, o fim vem. E o fim da sua vida também. E se não tiver Jesus, vai perecer eternamente. Lá também não tem fim. Qual a sua escolha? Diz que lá há choro e ranger de dentes. Meu Deus! Eu imagino uma pessoa está sentada aqui ouvindo o chamado de Deus. Ouvindo o Senhor falar que quer salvar ela. E ela com o coração endurecido. E a palavra diz, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não adianta deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Certa vez uma pessoa estava caminhando na praia e um servo de Deus se aproximou dele, começou a evangelizar ele, acompanhando ele, e ele fazendo muitas perguntas, mas sempre zombando. E ele com palavras assim, zombando, disse para ele assim, mas o inferno é muito longe? Aí o irmão disse para ele, olha, o inferno é um passo. Na hora que ele deu aquele passo, deu um infarto no rapaz e ele caiu duro. Foi um passo. Se perdeu. Por isso que é perigoso. Você olha no relógio e vê o relógio correndo. Está andando e não tomou decisão ainda. Olha, é muito perigoso. Porque o fim vai vir na sua vida. Vai vir o fim de todas as coisas. Tudo que você tem vai ter um fim. A família vai ter um fim. O casamento vai ter um fim. Se bem que muitos estão antecipando, não é a vontade de Deus, mas vai ter um fim. E só a morte o separa, é um fim do casamento. E assim é o fim da família, é o fim de tudo. Tudo. E o que você espera daqui? O que você pode esperar deste mundo atribulado? Que a guerra, rumores de guerra, conforme Jesus falou, está tudo aí acontecendo. A violência, pois então nem estamos vendo aí aos nossos olhos, à nossa frente, a violência matando criança, não é? Marido matando a mulher. Como se mata a mulher nesse mundo, né? Meu Deus do céu. Ladrões matando as pessoas. A troco de quê? Tudo isso vai ter um fim, meu. E a Bíblia diz que todo joelho um dia vai se dobrar diante do Senhor. E cada um vai dar conta de si mesmo. Eu não vou dar conta de você, se você se perder. Aqueles que ouviram a palavra do Senhor, não tem desculpa. Vai chegar lá e vai falar o que para Jesus? Ah, Jesus, eu estava muito ocupado. Não tem essa. Não tem desculpa. Não dá para falar nada. Não é? Então a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 12, e o versículo 47 e 48. Vamos até ler aqui, se você estiver com a sua Bíblia aí. João 12. Quando a gente lê o 47, parece que ainda não é tanto, mas quando lê o 48, aí é complicado, né? Então diz aqui, João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Até aí, a pessoa ainda está um pouco consolada, né? Mas quando entra no 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue.
a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Quando chegar ali, qualquer desculpa sua, a palavra está lá. Aqui, ó. E se for preciso, o Senhor mostra você sentado aqui na igreja ouvindo a palavra. Ó, você lá ouvindo a palavra, ó. Quantas vezes você ouviu a palavra e não tomou uma decisão na sua vida? Agora não tem mais nada a fazer. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ser bonzinho não adianta nada. Ah, eu tenho minha religião, também não adianta nada. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando a Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem outro que possa te salvar. Não tem outro que possa te levar para este lugar de felicidade que não tem fim, que é a eternidade e os céus na presença de Deus. Só Jesus. Diz a palavra que é o único mediador entre Deus e o homem. Você não quer hoje aceitar Jesus? Não quer fazer parte de um povo que vai subir a qualquer momento? De repente pode ser agora. Ainda que Jesus não arrebata a sua igreja hoje, esta noite, são milhares de pessoas que descem à sepultura sem salvação, sem Jesus, e esses estão condenados para sempre. Agora, quem garante que eu ou você, nós vamos amanhã acordar, levantar e vamos fazer as nossas atividades? Quem garante isso? Quem garante que você vai para o trabalho e vai voltar? Quantos que foram e não voltaram? Quantos que foram atropelados, bala perdida, foram assaltados, foram mortos? Não é? Quantos que morreram por uma enfermidade? Quantos que estavam bem e de repente deu um infarto, um ataque cardíaco e caiu duro? Já partiu para a eternidade. Agora, eternidade aonde? A eternidade com Deus ou para a perdição eterna? Você tem que ter certeza, irmão. Você tem que tomar uma decisão. Não tem como. Ah, mas eu sou muito bonzinho. Se eu não posso fazer o mal, o bem, o mal eu também não faço. Eu vi isso uma vez, uma pessoa falando para mim. Se fosse ser bonzinho, Jesus tinha ensinado de outra maneira, né? Olha, seja bonzinho, né? Não briga, fazer igual os pais, né? Ame seu irmão e faça tudo direitinho, né? Então, não precisava nem Jesus vir aqui. Agora, sofreu o que ele sofreu, que nós vamos daqui a pouquinho, através do pão, nós vamos recordar o sofrimento de Jesus, a dor que ele passou, e através do cálice com o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz. E diz a palavra que é o sangue que nos lava, nos purifica de toda mancha e todo pecado. Quando nós aceitamos a Cristo, não importa o que nós somos, o que fomos, pelo sangue ele nos deixa branquinho assim, ó. Sai todo pecado, fica branquinho. E a gente tem que tomar cuidado para não sujar, né? Não manchar de pecado, né? De novo, as nossas vestes foram dadas a nós, aceitamos Jesus, estamos sem o pecado, vamos pecar ainda,
porque ainda estamos neste corpo aqui. Mas não vamos premeditar algo, vamos pecar voluntariamente, nós vamos errar involuntariamente, não é? Sem querer você errou. Mas diz a palavra que nós temos um advogado lá nos céus, Jesus Cristo, e nós falamos com Ele. E se Deus vem falar com Jesus, olha lá o que o pastor Francis está fazendo. Jesus fala, não, ele já foi lavado no meu sangue, Pai. Ele está salvo. Nenhuma condenação a mais para ele. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer ter os seus pecados cancelados esta noite? Aceita Jesus. Levante a sua mão, fale, eu quero aceitar Jesus. Se você ainda não fez isso, e nós vamos estar orando por você. Espero que você não saia daqui com dúvida. Não saia daqui confiando em você. Confia no sacrifício de Jesus, que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. Que Deus abençoe. Pense bem. A qualquer momento, Deus pode pedir conta da sua vida. Como que está diante do Senhor? Que Deus abençoe. Fica essa palavra com os irmãos.